dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Não sabemos que hora você vai estar assistindo. Dependendo do horário que o pessoal vai estar assistindo. Nosso episódio de número... Episódio número 414. Bacana que nós começamos semana passada, já gravamos tudo isso. Acho que o cálculo do Daniel está errado, mas tudo bem. Daniel, nosso convidado hoje é importante, hein? Hoje sim, hoje nós temos uma figura ilustre aqui no nosso estúdio, aqui em Paranavaí, no Paraná, aproveitando um pedacinho da agenda dele, passando pela nossa cidade. O nosso convidado de hoje é o deputado federal daqui da nossa região, aqui do noroeste do Paraná, da cidade de Cruzeiro do Oeste, Zeca Dirceu. Obrigado, Zeca, obrigado por aceitar o convite e por estar com a gente aqui na bancada do Bora Falar de Negócios. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar muito vocês por estarem aí com o podcast, conversando, dialogando, debatendo e levando informação, né? Acho que é muito importante isso. Eu, sempre que posso, tenho procurado também participar para dividir um pouco as boas notícias, expor as ideias, né? Conversar aí com a população da nossa região, do Paraná e do Brasil. Sim, sim. O nosso podcast é um podcast assistido no Brasil inteiro. Nós temos alunos do presencial que assistem aqui na região. Temos alunos do EAD que assistem por todo o Brasil. E isso é muito legal. Vocês vão conhecer um pouco agora da história desse cidadão aqui do norte do Paraná, deputado federal pela nossa região, muito jovem deputado. Mas fala pra gente um pouquinho, quem é o Zeca Dirceu? Eu sou filho aqui do Noroeste, né? Eu nasci em Umuarama, mas a minha vida toda foi em Cruzeiro do Oeste. Sim. Eu moro há 46 anos na mesma casa e na mesma rua, que é algo talvez um pouco incomum, né? Nunca fiz mudança, nunca troquei de casa. E para mim é motivo assim de muito orgulho também. Eu não fiz da política um trampolim para ficar milionário, para mudar de vida, para enriquecer e conseguir preservar as minhas raízes, né? É muito comum, né, os deputados, depois de eleitos, se mudarem para Curitiba, se mudarem para Brasília. Tem gente que nem mora no próprio estado, né? Nós temos um caso aqui no Paraná, né, conhecido, né? A pessoa é deputada lá em São Paulo e mora e vive aqui no Paraná. Eu acho uma coisa tão estranha. Então, eu sou filho aqui dessa terra, dessa região. A minha vida que eu tive quando criança, adolescente, jovem, não é muito diferente da vida que qualquer um aqui em Paranavaí, nas cidades vizinhas, tem, né? Eu sou filho da Clara Becker, minha mãe é uma pequena empresária da área da confecção há 47 anos, tem uma indústria de confecção lá em Cruzeiro do Oeste, né? Ela era servidora do Estado do Paraná, antiga Carpa, depois Emater, hoje ITR. Ela veio de Irati, de Ponta Grossa, de Curitiba, né? Minha família é daquela região para cá muito jovem e acabou ficando aqui, acabou virando empresária. E sou filho do José Dirceu, de Oliveira e Silva, que é bastante conhecido, né, na política nacional. Meu pai foi líder do movimento estudantil, né, foi preso, torturado pela ditadura militar, voltou para o Brasil, viveu 10 anos aqui no Paraná, perseguido ainda pelo regime militar. Depois foi deputado estadual, deputado federal, coordenador da campanha vitoriosa do presidente Lula, ministro-chefe da Casa Civil, né? Depois foi preso de novo, torturado, né? Quase exilado novamente do país, né? Mas eu procurei construir a minha história, né? Fui um pequeno empresário, né, em Cruzeiro do Oeste, quando eu ainda estava na faculdade. Eu sou formado em Ciência da Computação pela Unipar. Com 16, 17 anos montei a minha primeira empresa, junto com um amigo, um sócio, o Adoniran. Por 10 anos fui um pequeno empresário da área de tecnologia, mas depois a política me absorveu, né? Eu me elegi prefeito em 2004 de Cruzeiro do Oeste e aí tive que optar, né, exclusivamente em dedicar o meu tempo à vida pública. Fui prefeito 2 vezes, prefeito premiado, né, em Cruzeiro do Oeste. Fui reeleito com quase 70% dos votos. O mandato foi tão bom, foi tão positivo de prefeito que antes de eu terminar ele eu já virei deputado federal em 2010. E agora estou no meu 4º mandato de deputado federal. São 6 vitórias aí consecutivas, né? Todas elas com uma margem de folga, de votos muito grande. Estou procurando provar que tem espaço sim na política para a gente fazer coisa boa, para a gente fazer coisa positiva. Aí, João, novidade, ó. Eu nem sabia que a gente podia falar um pouco sobre empresas
E aí o Zeca tá dando notícia para nós. Ele já empreendeu, já começou um negócio. Meu pai, quando viveu em Cruzeiro do Oeste, foi um pequeno empresário também, na área da moda, da confecção. Ô, Zeca, Magazine do Homem. eu vou aproveitar esse gancho. Então, aqui, mas eu vou aproveitar esse gancho. Então vamos. Qual que você acha que é a dificuldade para quem quer empreender hoje? Um grande desafio para começar um negócio. Você que começou jovem, né, pelo que você falou, muito jovem, como é que você vê esse start? Porque a gente tem muito aluno que o cara está terminando a graduação e às vezes está com vontade de dar um start no negócio. Como é que você vê esse mercado, assim, de dar um start num negócio novo? As dificuldades são muitas, são imensas, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje, o que mais pesa, o que mais atrapalha, né, o empreendimento, a geração de emprego, um negócio do campo, um negócio da cidade, é essa taxa de juros criminosa, eu diria, que a gente tem no nosso país. O Brasil tem a taxa de juros mais alta do planeta. Nada justifica isso. Nada justifica isso. Infelizmente, a gente está governando o país, mas está convivendo, né, com uma diretoria, com um presidente do Banco Central do outro governo, e que se comporta como inimigo. Eu acho que não é inimigo do governo, não é inimigo do presidente Lula, está sendo inimigo do país. Está impedindo que o Brasil cresça mais rápido, de forma mais ampla, está impedindo que as pessoas que estão endividadas saiam dessa situação, porque a taxa de juros vai corroendo ali a renda, o salário do povo, do trabalhador, e está impedindo que muitos negócios que são viáveis no Brasil saiam do papel. O que eu encontro de pequenos e grandes empresários que estão aí há 3, 4, 5, 10 anos planejando ampliar um negócio ou planejando começar um novo negócio, e aí fazem as contas, quando vem, né, o quanto custa um financiamento, quanto custa um capital de giro, o cara fala, a conta não fecha. A gente, ao invés de ter juros de 10,5%, né, ali pela taxa Selic, que acaba virando juro muito maior nos bancos, né, a gente tivesse metade disso, 5%, né, o Brasil não ia ter nenhum problema de inflação, o Brasil não ia ter nenhum descontrole na sua economia, e todos esses negócios que foram sendo adiados de ampliação e de implementação, eu estou falando desde mega negócios até pequeninos negócios, estariam saindo do papel no ano passado, nesse ano. Então, eu acho que esse hoje é o maior problema do país e é o maior problema para você empreender, porque impede o acesso ao crédito, né? E sem crédito fica muito difícil você tocar qualquer negócio. Entra sem capital, né? Ô Zeca, e como foi? Seu pai é político, você é desse berço ali, mas como é que foi o estopim para você falar assim, eu quero ir para a área política? Porque você tinha a sua empresa, como é que foi esse start? O primeiro, eu sempre gostei. Eu acho que tá no sangue. Não só meu pai, mas a família da minha mãe, que é conhecida, né? Todos gostavam muito de política. Minha mãe já foi candidata, o pai dela, o meu avô, já foi candidato lá em Irati, né? Que é a região de origem da minha família. Né? Minha família veio da Holanda, da Alemanha, da Polônia, é uma polacada que chegou ali em Irati. Meus bisavós não são brasileiros, né? E todo mundo sempre gostou muito de política. Então, assim, na minha casa, eu era criança, tinha 4, 5, 6 anos, era muito comum programas de política, discussão sobre política, conversa sobre política. E na vida que eu sempre tive muito próxima do meu pai foi para São Paulo, eu tinha 4, 5 anos, mas sempre fez questão que eu fosse para lá, acompanhasse a vida dele, né? Mas ele não abria mão da política. Então, eu tinha 6 anos, 8 anos, 10 anos, eu ia para São Paulo, estava lá na sede do PT. Estava lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estava lá na Câmara de Vereadores de São Paulo, estava lá do lado do Lula, do lado das figuras mais conhecidas da política do país, ainda criança. Então isso marcou muito. Quando eu estava já ficando jovem, estudando, eu organizava o movimento estudantil, né, fazia mobilização, era coordenador de curso, era coordenador de turma, eu tinha um papel. Quando eu fui para a faculdade, né, eu fiz ciência da computação na Unipar em Moarama, eu comecei a pensar em ser empresário, comecei a entender um pouco os negócios, comecei a entender uma área, né, de atuação, e eu falei, não vou mexer com política, nunca mais. Isso eu tinha 16, 17 anos. E de fato eu cumpri isso, né? Eu fiquei ali no meu primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Na faculdade eu nunca fui numa reunião, eu nunca me envolvi com Grêmio, com DCE, com qualquer tipo de organização, né? Eu estava focado e decidido, como a minha mãe já era uma empresária de sucesso, inclusive, né, na área de confecção, eu decidi que eu ia ser empresário. E tinha uma moça em Moarama, o nome dela é Neia, né, hoje ela está em Paissandu,
ela era assessora de um deputado federal, o Padre Roque, do PT na época. Ela tinha uma tarefa na região, né, que o deputado deu a ela. Você tem que organizar o partido em todas as cidades da região. E lá em Cruzeiro o partido não estava organizado. E ela, coitada, saía de Moarama de moto, uma Jog, uma moto pequena, ia até Cruzeiro do Oeste para me convencer a ajudar a organizar o PT em Cruzeiro do Oeste. Ela ia na minha empresa. Falava, não, estou trabalhando aqui, não posso te atender. Dava um café para ela, tratava bem, mas mandava embora. Passava 4, 5, 6 meses, ela voltava lá de novo com um amigo, com alguém, para tentar me convencer. Tentando arrastar você para Mandava- E ele até tentou não se envolver, Mandava mas... mensagem, mandava e-mail, ligava. Um dia, isso já foi ali depois de 6, 7 anos, né, 98, 99, ela estava vindo para Cruzeiro do Oeste, deu um temporal, uma chuva muito forte. E ela chegou lá toda destruída. Já era final do dia, nunca me esqueço. Eu já estava fechando a empresa, estava lá resolvendo umas coisas sozinho, interno. Aí eu coloquei ela para dentro, tive que atender ela, estava toda molhada, arrumei uma toalha, dei um café quente e acabamos conversando um pouco mais. Ela falou assim, ó, o teu pai é presidente nacional do PT. Teu pai tem uma carreira, já tem uma história, né? Como é que você não vai, nem na tua cidade, organizar o PT? Eu fiquei ali pensando, fiquei sensibilizado com a fala dela, mas principalmente com a situação Quantos dela. anos você tinha de idade? Em 98 eu tinha 19 anos. 19 anos. É. Aí eu falei para ela, vamos combinar o seguinte, você promete para mim que se eu organizar o partido, arrumar alguns candidatos para vereador, que você nunca mais vem aqui, que você nunca mais me atrapalha na minha empresa, você nunca mais me procura? Ela falou, prometo. Fechado. Se você fizer isso, eu cumpri a minha tarefa, você cumpriu a sua, eu nunca mais venho aqui atrás de você. Eu falei, beleza. Aí eu chamei meu sócio e falei, eu vou tirar um tempinho aqui por dia, de cada dia, e vou organizar o partido aqui para essa moça nunca mais aparecer aqui, né? E aí eu comecei a gostar do negócio. Quantos mandatos você tá? De 98 para cá, eu acho que eu não parei um dia de, Quase 30 de anos. fazer política, acabei tendo que vender a minha empresa, né? Não fechei ela, eu vendi, né? E aí eu não parei nunca mais. Então foi, né, nessa lógica que as coisas aconteceram. Ela conseguiu. E agora ela esteve comigo no meu aniversário, a gente já não se via há mais de 10 anos, né? Foi muito emocionante, ela gravou um vídeo, tá nas minhas redes sociais, né? Ela esteve lá, fez um depoimento, né? A gente homenageou ela, foi muito bacana. Eu devo muito, é claro, da minha trajetória política também a ela. Ela fisgou você pra política. a Ela Neia, conseguiu. lá de Ela Paysandu. conseguiu. O pai e a mãe Ela deu... deve estar nos assistindo aqui. Vou Sim. mandar um beijo, um abraço para ela, que é uma pessoa muito querida, inclusive, que eu sempre mantive contato, gosto muito. O pai e a mãe deu ajuda com a carga genética e ela fisgou ele. Falou, não, você vai ter que... A chuva, e ela apelou ainda. E a Batendo vontade ali. de ajudar a minha cidade, isso foi o que mais me motivou a ser candidato, sempre foi muito grande. A minha cidade, Cruzeiro do Oeste, foi uma cidade que foi projetada para ter 100 mil habitantes, para ser o polo regional aqui do Noroeste. É a cidade mais antiga de todo o Noroeste, né? Depois de Maringá. E acabou retrocedendo, acabou tendo muito percalço. Eu nasci ali, eu tenho muita paixão pela cidade, então me incomodava muito a minha cidade ser meio que o patinho feio da região. Então isso me motivou muito a ser candidato a prefeito, disputar eleições, mas a minha ideia era ser só prefeito. Eu também não pensava em fazer carreira, não pensava... Até que eu mantive a minha empresa até o primeiro ano, né, do mandato de prefeito. Aí depois eu comecei a me entusiasmar, comecei a me animar. Me incomodava muito a região não ter representação em Brasília, de verdade, que funcionava. E aí a coisa engrenou. Hoje eu estou na política por causa do Brasil, por causa, né, de coisas, claro, muito mais amplas, né? Legal. Ô Zé, como a gente está falando de perspectiva, né, nós estamos num ano eleitoral, né, um ano eleitoral nos municípios, uma mudança muito grande nos municípios, trocando prefeitos, trocando vereadores. Daqui 2 anos nós temos governadores, senadores e presidente da República. E eu queria ver de você o seguinte, o que você vê, o que você espera, né, do Brasil agora para esses próximos anos? Você falou agora há pouco da taxa de juros, você falou que isso é um acelerador, né? Se ela sobe, automaticamente o investimento cai, se ele cai, os investimentos aumentam. Como é que a sua perspectiva do Brasil agora dos próximos anos? Não vamos colocar muito, não, os próximos 8 anos. O que você vê nesse Brasil? Eu sempre fui, continuo sendo, e você, otimista em relação ao Brasil. E não é um otimismo fruto só do entusiasmo, não, ou da paixão que eu tenho pela política. O Brasil é um país muito rico,
A gente tem minérios, a gente tem petróleo, tem água em a gente abundância, tem rios, a gente tem clima fantástico, Sim. que dá 2, 3 safras todo ano na maior parte do país. A gente tem uma reserva, né, de recursos naturais, florestas, a Amazônia, pulmão do mundo, né? A gente tem um povo que trabalha, é um país continental, ele é muito grande territorialmente, tem uma população, né, vultuosa, né, 250 milhões de habitantes. A gente tem indústria que foi se perdendo, mas que ainda é uma indústria potente. A maioria dos países não tem isso, né? A gente tem capacidade de produzir máquinas, a gente tem ciência e tecnologia, não no nível das grandes potências, mas muito acima, por exemplo, aqui dos nossos vizinhos. Tem uma energia barata, né? As hidrelétricas, a energia solar, a energia eólica. Temos boas instituições de ensino, privadas e públicas. Vocês são um exemplo aqui com a instituição que vocês construíram. Então, assim, a gente tem tudo para dar certo, para ser um grande país, para crescer, se desenvolver, gerar emprego. E o Brasil criou, né, com a Constituição de 88, depois o Lula conseguiu aperfeiçoar isso muito, o Fernando Henrique fez um pouco, né, um colchão também de bem-estar social, de proteção das pessoas mais humildes, né, de direitos do trabalhador, da trabalhadora, que se perdeu um pouco nos últimos 6 anos, mas que ainda é um conjunto de direitos poderosos que nos dá a condição de ser uma grande nação. O Brasil não tem guerra com ninguém, né, o Brasil voltou de novo com o Lula ser um país que interage com o mundo inteiro, que lidera, que é respeitado, que atrai investimentos. No ano passado a gente foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos, né? Nós crescemos 3% o PIB, a economia, a riqueza do país, gerou 2 milhões de emprego com carteira assinada, com direito à aposentadoria, com direito a férias, com direito à remuneração digna. Então eu sou muito otimista com o Brasil pelo nosso potencial. Agora a gente tem muito problema no judiciário, na política, né, no Ministério Público, na corrupção, que não é só no setor público, que é no setor privado também, né? A gente tem um sistema bancário e uma política do Banco Central muito perversa, muito cruel, né? Temos desafios, mas eu sou muito otimista com o Brasil. Se a gente pensar o que era o Brasil há 20 anos atrás, né, em 2004, em 2002, e pensar o que é o Brasil hoje, pouca gente faz essa comparação tão longa, né? O Brasil melhorou muito. O Brasil mudou muito para melhor. Né? É só comparar os números, comparar a situação de pobreza e de miséria que o Brasil tinha. Naquela época o Brasil tinha 30, 40 milhões de pessoas passando fome. A gente chegou a zerar a fome no Brasil. Hoje tem 7, 8 milhões, que é uma coisa horrível, né? Mas comparando com os nossos vizinhos, nós estamos muito melhor, estamos muito bem. E como que você vê, aproveita só para pegar um gancho, isso que você falou desses próximos anos aqui, para o nosso entorno agora. Nós moramos numa região aqui de 500 mil de habitantes. Você pegando de Umuarama, para Maringá para cá, Umuarama para cá, até chegar na Barranca do Rio, aqui no extremo noroeste do Paraná, que é a sua região, que é a nossa região. Você é otimista em relação a isso? A gente tem algumas perspectivas aqui de uma duplicação daqui até a Barranca do Rio, né? Nós temos um desejo de uma ponte no Porto de São José, nós temos um desejo fantástico do curso de medicina na cidade de Paranavaí, já temos medicina em Umuarama, temos medicina em Maringá, temos medicina em Campo Mourão, e Paranavaí agora está próximo disso. O que você fala do nosso entorno aqui para os próximos anos? A nossa região e o Paraná é ainda mais privilegiado do que o Brasil. Tem um potencial ainda maior do que o Brasil. O Paraná, na verdade, se destaca, né, hoje perante os outros estados brasileiros como um dos estados que mais gera emprego, que mais tem qualidade de vida, condições de segurança pública. E a nossa região não está muito longe disso. Na verdade, a nossa região evoluiu muito. Sim. Se a gente olhar o que evoluiu o Paraná e o que evoluiu a nossa região, até porque aqui era uma região muito, muito mais precária, nós talvez avançamos mais do que a média do nosso estado inteiro, mais do que a média do Brasil, até porque a gente estava, se olhar a década de 80, década de 90, um período de decadência, de êxodo populacional, inclusive, né? A gente andava pelas ruas, os comércios iam fechando as portas, os bancos iam fechando a porta. Imagina, num lugar que o banco vai embora, se tem alguém que ganha dinheiro é banco, né? Quando um banco quebra numa cidade, numa região, é porque a coisa estava indo muito mal. Eu nasci aqui, vivi aqui, eu lembro como é que era. As cidades eram meio fantasmas, né? O agronegócio, a agricultura familiar, né? O turismo, que agora, dos anos para cá, ganhou força, né, pelos nossos rios.
né, fez a região se reinventar. A região não é mais uma região de monocultura, como foi com o café, como foi com o algodão. A gente conseguiu diversificar com a fruticultura, com o frango, com o boi, com o leite, com a soja, com o milho, né, com a madeira, né? É uma região hoje muito pujante, né? Sim. E tem desafios muito bem detectados, você citou alguns deles aqui, eu não vou resolver, né? E com muita articulação feita pela sociedade civil organizada e pela classe política, que começa a dar resultado em Curitiba e em Brasília. Eu acredito muito na duplicação, a gente está ali numa fase final, né, de negociação para incluir no edital, né? Vamos lembrar que nos últimos 4 anos, 5 anos, nada foi feito. Sim. Se a gente não assume, se a gente não faz as lutas do ano passado, ia ter uma nova licitação e não ia ter a duplicação. Ia ter de novo o pedágio mais caro do planeta. Pedágio sem garantia voltaria. de investimentos. A gente conseguiu mudar o edital no ano passado. O ministro Renan Filho, a NTT, o DENIT, a mobilização aqui da região, né? O Brasil ficou 7 anos sem criar curso de medicina. Isso é uma prova, as pessoas hoje não olham mais os fatos, mas os fatos mostram que o país andou para trás, o país retrocedeu. Como é que você fica 7 anos sem criar um curso de medicina? Sim. Agora você tem um edital que vai criar dezenas, talvez centenas de cursos de medicina, e a gente conseguiu, né? Foram poucas regiões aqui do Paraná, 4 ou 5, incluir a região de Paranavaí, incluir o Noroeste, né? Paraná ganhou mais 5 institutos federais. A nossa região, o Noroeste, foi a única do estado que ganhou 2. Maringá e Cianorte, como o Paranavaí já tem, como o Moarama já tem, vão ter um campus do Instituto Federal, né, que tem hoje mestrado, tem hoje graduação, ensino técnico, né, ensino médio, né, são instituições importantes que se somam às instituições privadas, né. E a gente tem hoje, eu acho que condições de crédito novamente, é só olhar o que virou o Pronaf no ano passado e nesse ano, de dar um boom maior ainda do que a agricultura já viveu. Porque a gente teve, nos últimos anos, Pronafs muito tímidos, sem diferenciais, sem inovações. O Pronaf da safra passada e o desse ano bateram recorde em tamanho, foram os maiores de toda a história do Brasil, e em condições. Mesmo com esse juro altíssimo do Banco Central, né, por força do governo colocando o dinheiro do orçamento de subsídio, a gente conseguiu de novo reduzir juro esse ano, a gente conseguiu para várias áreas, segmentos da agricultura, aumentar prazo de carência, melhorar as questões de seguro agrícola, né? Criou fundos de aval, fundos de garantia para quem não tem como dar garantia, o pequenininho, né? Poder emprestar, poder plantar, poder produzir. Então eu vejo a região assim como uma região pujante e eu acho que o turismo está sendo e vai ser um elemento a mais que talvez, se a gente olhar outra indústria, né? 20 anos, a gente não viveu. E que pode ser para todo o Brasil. Sem dúvida. Eu acredito muito no turismo como uma indústria, como uma empresa, né? Eu acho que a gente tem que dar um salto ainda muito grande na parte tecnológica, né? Na parte de pesquisa, de inovação, de tecnologia. A gente já tem algumas empresas, às vezes elas são até desconhecidas, né, do público em geral, mas hoje o que está acontecendo com a inteligência artificial, né, o que significa, né, o avanço da inovação, da tecnologia, precisa ser melhor absorvido e a educação tem um papel fundamental nisso, né? Sem a dúvida. gente preparar as nossas crianças para esse mundo novo, né, da tecnologia, a gente preparar os nossos jovens antes de estarem na faculdade para esse mundo novo da tecnologia é fundamental. Eu fui prefeito e eu fiz o dever de casa que alguns não fizeram até hoje há 20 anos atrás. Eu coloquei todas as escolas de Cruzeiro do Oeste para funcionar como educação integral. A criança tem que ficar o dia inteiro na escola. Ela tem que ter, é claro, a pedagogia tradicional, mas ela tem que ter oportunidade de desenvolver as suas habilidades com a música, com a dança, com o teatro, com o artesanato, com o inglês, com o espanhol, com o japonês, com o chinês, com a informática, com acesso à tecnologia, à robótica, à inteligência artificial, né? E só ficando o dia inteiro a criança tem essa oportunidade. Então eu acho que a gente tem que dar um salto tecnológico, né, de inovação, que talvez a região ainda precisa de algo a mais. Zé, eu queria pegar um gancho, até para a gente correr contra o tempo aí. Nós somos uma faculdade de Paranavaí que tomou essa proporção a nível nacional. Então hoje nós somos 250 mil alunos. Hoje nós estamos falando para 250 mil alunos, são mais de 1.000 unidades. Então é uma empresa daqui. E aí eu queria puxar, não para o nosso lado, mas muito para agora Paranavaí em específico.
Você já falou da importância da medicina ali na região, mas qual você acha que é a importância da medicina para Paranavaí? O que, nessa sua trajetória, você acredita que vai mudar quando o Paranavaí conquistar? E a gente sabe que você trabalha muito para isso, então também fica o nosso reconhecimento. A gente sabe que é uma luta sua também para a região. Então, o que você acha que agrega para Paranavaí o curso de medicina? E a gente, claro, torce para que a FATESP consiga ofertar, mas o que você acha que agrega para Paranavaí? Bom, vai levar em muito a região, em vários aspectos, em vários níveis. Eu vou destacar 3. Primeiro, óbvio, educacional, né? Paranavaí vai ser ainda mais um polo regional, estadual de educação, de ensino superior, né? Importantíssimo. Vai elevar ainda mais a região como um polo, né, de saúde, Sim. porque há obrigatoriedade nos editais de investimento no SUS, de Sim. parceria com os hospitais, de ter as residências médicas, de formar especialistas. Então você vai elevar o padrão de atendimento da saúde, de qualidade da população. Vai ter, obviamente, mais médico. Quem é daqui vai ter oportunidade, vai ficar mais fácil você ter médicos daqui, que talvez depois fiquem aqui, né, com mais facilidade. A gente tem muito pouco médico, né, no interior, nas pequenas cidades, nas médias cidades, como Paranavaí. E tem o terceiro aspecto que às vezes passa despercebido, que é o econômico, né? Vai gerar muito emprego, vai trazer muito investimento, vai movimentar muito dinheiro. Sim. Só o dinheiro que circula entre os alunos, as famílias, a instituição de ensino, só o dinheiro que circula entre os profissionais que vão atuar, trabalhar nos hospitais e na instituição de ensino é algo muito grandioso. E eu posso falar com muita segurança disso, para quem está assistindo, porque eu acompanhei de perto o processo em Guarapuava, em Umuarama, em Campo Mourão, em Pato Branco. Eles me deram essa tarefa, né, há 7, 8 anos atrás, que eu representasse essa luta em Brasília, em Toledo, em Foz do Iguaçu. São todos cursos novos de medicina que a gente conseguiu implantar no último governo da presidenta Dilma, né, e que deram muito certo, né? O Umuarama mudou, Campo Mourão mudou. Sem dúvida. Esses aspectos de saúde, educação e econômico ficaram muito evidentes. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Brasília em 2011 foi criar a frente parlamentar pela ampliação dos cursos de medicina, porque eu fui prefeito também, esse é um outro aspecto, o último que eu quero citar, e eu agoniava, porque eu tinha percepção política, eu fazia orçamento participativo, eu ia para os bairros, eu conversava com as pessoas, eu via que a saúde era um problema gravíssimo, eu via que o atendimento médico demorava muito, irritava a população, eu via que faltava médico, eu tinha decisão política. Naquela época, depois de alguns anos, eu organizei a prefeitura, eu tinha dinheiro sobrando e eu não conseguia contratar médico. Então aquilo me agoniou ali 2 mandatos. Quando eu cheguei em Brasília, eu falei, meu Deus, eu vou resolver isso, eu vou ajudar. Graças a Deus a gente conseguiu destravar muita coisa e eu estou muito confiante que aqui vai dar certo também, né? Quero desejar boa sorte para vocês aí no edital, né? Na licitação, né? E reafirmar para quem está assistindo a minha luta, o meu compromisso, né? Porque não vão ser todas as regiões que vão ter o curso contemplado, que aqui seja uma das de fato que vai sair com a aprovação aí do curso de medicina e espero que ele funcione já no ano que vem. Ok, se quiser. Tudo bem. Zeca, o nosso tempo está muito estourado, nós já estamos aqui com 28 minutos, sabia? Achei que vocês iam perguntar. Não, mas vamos sim. Eu vou tentar acelerar agora. Parte 2. Pergunta rápida. Eu nem falei de futebol. Mas vai entrar agora, vai acelerar. Nem falei de amor, nem falei de coração. Não, a gente não quis perguntar essa parte de amor, porque falei, vai que compromete. Mas aí pode tocar isso no final. Ele vai falar na rede social dele. Ele vai falar isso agora. Zeca, para você, resposta rápida aqui para a gente fazer aquele bate-bola de final do podcast. Para você, estar na política é? Melhorar a vida das pessoas. A sonho do Zeca? Ser senador pelo Paraná, governador. Legal. Muito bom. Um defeito do Zeca? Eu sou muito exigente, chego a ser chato em alguns momentos. Gosto das coisas muito bem feitas. Isso é bom. Não sei se é defeito, não. Um livro? As memórias do José Dirceu, que ele acabou de escrever, concluir, né, o 2º volume aí, que deve estar sendo lançado aí nas próximas semanas, no máximo nos próximos meses. É um pouco da história do Brasil, né? Junto com a dele, um pouco da história do país. E a história dessa região, no primeiro volume, que já está há muito tempo nas bancas, né? Ele conta muito da vida dele, como é que foram os 10 anos, né? Uma parte deles clandestino, né? Aqui na nossa região, com outro nome, com outra cara, com plástica, correndo risco de vida. Quem não leu ainda vale a pena ler. Memórias, José Dirceu. Legal. Um filme?
Filme, pô, eu gosto muito de filme, já assisti muitos. Eu acabei de assistir um que me chamou muita atenção. Ele trata da causa autista. Esse filme me emocionou muito porque é um filme alemão e eles conseguiram juntar a paixão pelo futebol com a causa autista. Eu não vou contar aqui os detalhes do filme, só que eu não consigo me lembrar o nome dele, mas depois eu vou passar aqui para vocês colocarem sim, vamos. Na legenda. Mas ele é a história de uma criança autista, do pai e de toda uma paixão ali pelo futebol, mas do drama, né, da dificuldade da superação, né, dessa família, dessa criança, né, com a questão autista. É um filme muito bom e muito agradável de ver, apesar de ser um drama. Sem dar spoiler, alguém morre? Não, brincadeira. Zeca, um time de futebol. O seu time de futebol. O Corinthians. Eu sou corintiano desde que eu nasci. E para minha sorte, a família da minha mãe é corintiana. A família do meu pai não é corintiana, ela é flamenguista. Meu pai, inclusive, era flamenguista na adolescência, mas o meu pai virou corintiano, minhas irmãs são corintianas, então a minha família, a família do meu pai, também é corintiana, né? Meu pai saiu de Minas, uma cidade ali na divisa com o Rio, para São Paulo flamenguista. Quando ele chegou em São Paulo e conheceu a Gaviões da Fiel, no outro dia ele virou corintiano, depois teve a democracia corintiana, na década de 80, Sócrates, Casagrande. E aí ele virou corintiano de vez. A minha irmã, inclusive, trabalha, né, no estado do Corinthians já há 7 anos, né? Então eu tenho uma paixão. E eu tive o privilégio, do primeiro dia da minha vida que eu fui num estádio de futebol, em 1990, no Morumbi, de ver o Corinthians ser campeão brasileiro pela primeira vez. Sobre o São Paulo com o gol do Tupanzinho. Eu sou corintiano. Eu sou daqueles que fica tentando, né? Quando nasce uma criança na família, eu tive agora 2 sobrinhos, uma sobrinha e um sobrinho, a Madalena e o Vitor Dirceu, né? A gente já dá camiseta, já dá moletom, já dá calçado, já coloca. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu vou te comprometer. Mas eu admiro muito o Flamengo, admiro muito aqui o Atlético Paranaense. Eu acho que são times de massa, são times do povo, assim, que me traz uma... Muito parecido com o Corinthians. Se eu tiver que torcer por um time do Paraná, eu torço pro Atlético Paranaense. Tá, eu vou te comprometer. Dá pra ganhar a Copa do Brasil, você acha? Eu acho que o Corinthians tá numa fase muito difícil, apesar de ter ganho ontem, né, do Grêmio, ter ganho agora do Grêmio, né? Eu acho que tá tudo muito difícil. E eu confesso o seguinte, quando começa a virar uma coisa de sofrimento, eu paro de assistir por um tempo. Entendi. Então, eu não sofrer tanto. Eu não tenho acompanhado, não. Preferi ocupar meu tempo essas últimas semanas aí com as Olimpíadas. Ô Zeca, minha última pergunta, depois é do professor Daniel. Se você pudesse dar um conselho pro Zeca de 30 anos atrás, aquele Zeca com 18 anos, estava começando o seu empreendimento, que nem pensava em política, que conselho você daria para você mesmo? Tem muitos, né? Mas eu vou falar um bem singelo aqui, mas que eu acho que ele vale muito. Estude 1, 2, 3 idiomas. Eu sinto muita falta de não ter, né, uma fluidez maior. Eu me viro no meu espanhol aqui no nosso portunhol, porque a gente está muito perto, né, do Paraguai e da Argentina, né, mas falo inglês muito pouco. E agora que eu comecei a ter atividades mais internacionais, eu sou deputado do Parlamento do Mercosul, né, já há 6, 7 anos, né, 6 anos, né, e eu acabo sendo convidado para ir para eventos em outros países, em outros continentes, em outras regiões do mundo, né. Eu sinto muita falta de não ter essa fluidez, né, do inglês pelo menos, né. Então, para quem ainda é muito jovem, diz que quando é jovem é mais fácil, né, sem dúvida, desenvolver, ou para quem ainda é criança, ou para quem é pai, tem uma criança, né, ter um idioma. Por isso que nas minhas escolas lá em Cruzeiro do Oeste, além de ter inglês e espanhol, eu tinha japonês, que a gente tem uma colônia japonesa muito forte lá. Minha filha mesmo estudou japonês quando tinha 5, 6, 7 anos, ainda fala um pouquinho, brinca um pouquinho. Então eu acho que ter um idioma vale muito. Muito legal. Esse é um conselho que eu também daria, porque eu acho que muda realmente a vida das pessoas. Não é difícil. Não. É uma coisa. Não. Eu tô agora, depois de muito tempo, voltando a estudar. Tô tentando tirar cada semana 2 dias, 1 hora, né? Então são 2 horas por semana para fazer conversação. Eu faço isso também. Eu faço isso. Depois dos 40, o cérebro dá uma travada. Trava a língua, trava. Ô Zeca, antes de fazer o nosso encerramento, a minha última pergunta para você é a seguinte. Nós vamos embora um dia, eu vou, você vai, ele vai, e vai ficar filhos, netos, herdeiros, né? E vão ficar as pessoas. E deve ter passado pessoas muito importantes pela sua vida que não estão mais aqui. Se você pudesse ligar para alguém que não está mais aqui, alguém que foi importante para você,
e deixar uma mensagem para essa pessoa, quem seria e o que você falaria? Difícil essa, vai me fazer ficar emocionado. Ele quebra aqui. o clima aqui, o Daniel joga o clima lá. Daqui a pouco você vai me fazer ficar emocionado. Eu tenho muita saudade de alguns grandes amigos que eu perdi muito jovem, né? Tenho, obviamente, saudade de todos os meus avós. Eu acho que meus 4 avós já se foram, né? Da parte da minha mãe, do meu pai. Eu teria muito prazer de conversar com eles, de dizer que eu amo muito eles, de pedir um conselho. É muito bom a gente falar com as pessoas mais experientes, né? E 2, 3 amigos que eu perdi muito jovem, com 25, 26 anos, né? Eu também teria um prazer muito grande, assim, de telefonar e de ligar, né, para bater um papo. O Milton Frank, o Alexandre Giannichini e o Claudio Honor. Amigos. Inclusive, se elegeu prefeito comigo, na mesma época, uma cidade vizinha, Cafezal do Sul. E antes da posse, em novembro, ele foi para minha casa e numa volta da minha casa para a cidade dele, ele bateu o carro e faleceu antes de assumir o mandato de prefeito. Aquilo ali me doeu assim de um jeito muito grande. E a gente tinha muita sinergia na política, né? Então eu imagino que ele teria também me acompanhado numa trajetória de prefeito bem-sucedido, depois talvez eu deputado federal, ele deputado estadual, essas coisas, né, dói um pouquinho na gente, né? Zeca, muito obrigado pelo espaço, 36 minutos, aqueles... Vamos dar para ser 36, estouramos, e o culpado é você, você que falava muito, então, muito obrigado por aceitar, obrigado por estar em Paranavaí, por aceitar, obrigado por estar nessa região, a região aqui tem um carinho muito grande por você, você sempre foi muito bem votado aqui na cidade, isso quer dizer que a cidade gosta de você, então, muito obrigado por aceitar, o João fala e você faz a sua despedida aí. Não, acho que é isso. Agradecer. Obrigado por olhar para o Noroeste, olhar para a nossa região. Isso é muito legal. E desejar sucesso para ti, para não tomar muito tempo. As considerações finais, Zé. Então, agradecer vocês pela oportunidade, pela gentileza. Parabenizar pelo podcast. Bora falar de negócio. Parabenizar pela instituição de ensino, né, tão grandiosa aí que vocês estão ajudando a construir. Né, e convidar quem está assistindo aí para me acompanhar também, né, quem tiver interesse, quem às vezes tem uma reclamação, um questionamento, uma boa ideia, né? zecadirceu.com.br. Eu todos os dias já, sei lá, há 20 anos eu tenho tido esse cuidado, né, de prestar conta para as pessoas, de dar satisfação do que eu estou fazendo. Eu acho que, infelizmente, uma parte grande da classe política não faz isso e frustra as pessoas por não dar satisfação, por não agir com transparência, que é até um princípio constitucional. E eu uso muito as redes sociais para conversar com gente aqui de Paranavaí, com gente da região, com gente de outros estados, né? Então, quem digitar Zeca Dirceu em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, né, vai achar lá um canal, né, um perfil, né, para a gente interagir. Eu acho que é muito importante a gente aproveitar, né, desse espaço das redes sociais, não só para propagar uma ideia, mas também para receber um feedback que às vezes é até negativo. Eu não tenho problema em ouvir crítica, em ouvir reclamação, né? Muitas me ajudaram, né, a superar limitações que eu tinha, a entender problemas que eu não tinha percebido. E acaba vindo muito boa ideia. É impressionante como o pessoal tem boa ideia, como o pessoal tem sugestão. Teve coisas que eu recebi que virou projeto de lei e que foi aprovado. Eu acabei de aprovar o projeto de lei que eu recebi, né, por uma rede social. Né? A pessoa sugeria a criação de um cadastro nacional de servidores públicos demitidos, que cometeram algum crime, cometeram alguma irregularidade. O Brasil não tinha isso ainda. Nós acabamos de aprovar. Demorou 10 anos para que a lei fosse tramitar e fosse aprovada, né? E foi de uma ideia que alguém me deu ali numa rede social, né? Porque falava que tinha gente que era demitido numa cidade de um estado, mudava para uma outra cidade de um outro estado e daqui a pouco estava trabalhando numa prefeitura e cometendo o mesmo crime lá que ela tinha cometido aqui, e não tem uma base de dados para cruzar isso. Então, parabenizar vocês, né, e convidar quem está assistindo para me seguir, interagir, compartilhar, curtir, porque a internet, a comunicação, as redes sociais virou uma ferramenta, eu acho que mexe com a vida de todos nós e mexe com a política, mexe, né, com a vida da população. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Semana que vem a gente tem mais um convidado no Bora Falar de Negócios. Até mais.